Ah, Thiago, João 1:1 é com D minúsculo sim. Eu vi na tradução do Novo Mundo das TJ. Se você está assistindo a esse vídeo agora e nunca ouviu falar na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, parabéns, você não perdeu absolutamente nada. Mas se você está assistindo a esse vídeo e acha que essa tradução é uma obra válida, fiel, que merece respeito e blá 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 blá, assista ao vídeo até o final antes de comentar alguma coisa, hein? Essa tradução segundo a denominação é um trabalho de um comitê de tradução que preferiu o anonimato, para que dessa forma somente Jeová recebesse o crédito. Eu diria que esse papo furado todo é apenas uma jogada estratégica para isentar os responsáveis dessa tradução de quaisquer erros que possam ser descobertos no futuro. Eu digo isso pois toda organização competente e responsável preza pela transparência de seus trabalhos, no mínimo, apresentando credenciais acadêmicas dos tradutores. Nós não estamos falando da tradução de um livro de histórias infanto-juvenis aqui, não. Nós estamos falando de uma coleção de livros que muda a vida das pessoas. Dessa forma, quando um tradutor afirma que ele viu o que nenhum outro viu, que descobriu o que nenhum outro descobriu, que entendeu o que nenhum outro entendeu, mas não se identifica, no mínimo, é de se desconfiar dessas afirmações feitas. E veja, isso é método científico, nem estou falando de fé ainda. Mas sabe por que isso acontece? Porque essa pseudo-tradução, coincidentemente, irá mudar o texto exatamente nos pontos heréticos que a denominação não conseguiu provar através de outras traduções tradicionais. Ou seja, para eles, se tornou mais fácil mudar o texto bíblico do que mudar as doutrinas heréticas. Veja como eles traduzem João 1:1, por exemplo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Responda sinceramente, fazendo uma leitura natural desse versículo. Quantos deuses eles acreditam que existem? A palavra estava com Deus é um. A palavra é um Deus é outro. Sem fazer uma exegese, você diria fazer sentido essa tradução? Lembre-se que o próprio Deus já havia dito: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Ah, Thiago, nada a ver. Nós, testemunhas de Jeová, cremos que há um Deus todo-poderoso e que Jesus é divino por ser filho de Deus. Vocês creem que Jesus é um anjo, o primeiro ser criado? Para! Vocês precisam se desdobrar para explicar o inexplicável, ignorando textos como Hebreus 1 e 2 só para poder continuar afirmando um absurdo como esse, que por sinal já foi condenado desde os primeiros concílios da igreja. Mas enfim, vamos continuar a exegese. No vídeo anterior, nós estudamos os conceitos filosóficos que João empresta da filosofia grega para explicar o início de tudo. Chegamos à seguinte compreensão até então. Na arquê, princípio da existência do universo, era o Logos, e o Logos estava com o tom theon, e theos era o Logos. João está dizendo que a razão do princípio do universo é o próprio Logos. A questão agora é definir o que João afirma ser esse Logos. Seria Deus na pessoa de Jeová ou na pessoa de Jesus? Para isso, nós precisamos analisar as palavras usadas para descrever a divindade, theon e theos. A nossa exegese está sendo feita a partir dos manuscritos do Códice Sinaítico. E aqui nós vemos a divindade descrita através de uma abreviação chamada de Nomina Sacra, isto é, o nome sagrado. Esse tipo de abreviação era usada pelos escribas cristãos com o intuito de economizar espaço nos pergaminhos. A primeira Nomina Sacra aqui é theon e a segunda é theos. Viu, Tiago? Até os manuscritos antigos descrevem dois deuses ali. Não. A língua grega é diferente do português, em muitos aspectos. E uma dessas diferenças são as flexões que alguns substantivos sofrem dentro de uma oração. Flexo quê? Eu vou tentar dar uns exemplos bem práticos para você entender o que é uma flexão de substantivo. Eu comprei um pão. Eu comprei 2 pães. O substantivo aqui é pão. E ao mudar a quantidade, deve-se mudar também a escrita dessa palavra, flexionando assim o substantivo de pão para pães, uma flexão de número. Outro exemplo é a seguinte frase: eu alimentei o meu gato, eu alimentei a minha gata. Os substantivos aqui são gato e gata,
E quando eu mudo o gênero de masculino para feminino, eu devo mudar também a escrita dessa palavra, flexionando assim o substantivo de gato para gata, uma flexão de gênero. Na língua grega existe o que é chamado de flexão de caso, isto é, o substantivo será escrito de uma forma se for um objeto direto e de outra forma se ele for o sujeito. Assim sendo, quando João escreveu o Logos estava com ton theon, vemos que theon tem a função de objeto direto, isso é, Deus está recebendo a ação do verbo estar aqui. Já quando João escreveu e theos era o Logos, vemos que theos tem a função de sujeito na oração, isto é, Deus aqui está fazendo a ação do verbo ser. Portanto, a nômina sacra é diferente uma da outra nesse versículo devido à função que os dois substantivos exercem na frase. Contudo, assim como pão e pães, gato e gatas, theon e theos ainda é a mesma coisa. Ah, Thiago, mas uma tem o artigo e a outra não. Verdade, mas diferente do grego, o português omite o artigo definido desse versículo, por ele ser desnecessário. Até porque ficaria estranho em português dizer o Logos estava com o Deus. Neste aspecto, tanto a tradução do Novo Mundo quanto as demais não tem problema nenhum aqui. Todas elas omitem o artigo definido e dizem que o Logo estava com Deus e não com o Deus. E a palavra estava com Deus, tradução do Novo Mundo. E o verbo estava com Deus, ACF e ARA. Ele estava com Deus, NVI. Ou seja, o problema aqui não é a omissão desse artigo definido grego. Muito pelo contrário, o problema é a adição de um artigo indefinido, inexistente na segunda nômina sacra. Isso mesmo, a tradução do Novo Mundo teve a capacidade de acrescentar um artigo que não está presente nos manuscritos, com o intuito de forçar a tradução. O verso claramente diz Theos era o Logos, mas foi traduzido assim, e a palavra era um Deus, tradução do Novo Mundo. E o verbo era Deus, ACF e ARA, e era Deus, NVI. Dr. Daniel Wallace deixa claro que na língua grega não existe artigos indefinidos, isto é, umas, uns, umas. Ou seja, esse acréscimo nem de longe, de costas e no escuro, se parece com o que foi dito originalmente por João. Quer ficar mais revoltado ainda com essa corrupção do texto? Note o verso 18. As palavras theon e theos aparecem lá também, mas incrivelmente eles não acrescentam o artigo lá. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus minúsculo, unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Portanto, tanto a primeira nômina sacra quanto a segunda representam sim, com toda a certeza do mundo, Deus Pai, e não um Deus pagão inventado por uma denominação que queria forçar uma tradução ariana na palavra de Deus. Sendo assim, a compreensão correta de João 1:1 é: na arquê, princípio da existência do universo, era o Logos, não o fogo, nem a água, nem o apeiron, como diziam os filósofos pré-socráticos, mas o Logos. E esse Logos estava com Deus desde a arquê. E esse Logos era o próprio Deus. Conforme nós continuamos a leitura, João segue o seu raciocínio e explica quem é o Logos. Ele dirá que o Logos não é apenas um conceito filosófico, mas uma pessoa. E não qualquer pessoa, mas uma pessoa que veio até este mundo. E não só que veio a esse mundo, mas que criou esse mundo e que inclusive foi rejeitado aqui. E João encerra o verso 14 dizendo: e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim sendo, pode espernear, chorar, reclamar, comentar, mas nada muda o fato de que nenhum outro tradutor, além dos das Testemunhas de Jeová em sua Bíblia desonesta, tratará Theos e Theon como sendo deuses diferentes. Lembre-se das palavras de Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cuidado com o que você acredita. Cuidado com as artimanhas de homens que manipulam a palavra de Deus para ensinar mentiras. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e até o próximo.